Fala, nação São Paulina! Mais um vídeo aqui no seu canal Resenha SPFC. No vídeo de hoje, a gente vai trazer aí a repercussão da mídia diante da vitória do São Paulo aí contra o Corinthians, 2-0. Vitória avassaladora, Luciano arrebentando com o jogo, o Wender também jogando bem. Mas antes de mais nada, o que a gente pede, se inscreva aí no canal, deixa aquele like, né? Deixa aquele joinha, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela moral. Assim que eu vou deixar com vocês aí o vídeo e depois, no final, a gente volta para a resenha. Fique com o vídeo. O Luciano brilhou e o São Paulo finalmente deu uma desencantada, mostrou um pouco mais de futebol aí, melhores ideias com o Crespo nesse jogo contra o Corinthians. Tudo bem, Berner? Tudo bem, William? Boa noite a você, Mari, Eugênio, aos fãs do esporte. Não são ideias melhores, são as mesmas ideias do último jogo. Com melhor execução. Mais bem executadas e facilitadas por erros táticos de ideia de jogo do treinador adversário. Somado a isso, o melhor jogador do São Paulo na temporada, que costuma fazer gols contra o Corinthians, brilhou. Ele que tem sido, no vestiário, no dia a dia, um dos líderes dessa tentativa do São Paulo se distanciar da zona do rebaixamento. É um jogador com muita história no clube, para mim às vezes subestimado, falava isso para você agora há pouco. Acho ele tecnicamente acima da média, longe de ser um craque, mas muitas vezes marcado porque ele é um jogador de personalidade forte, que é chato, que os adversários detestam. É destemperado às vezes. Às vezes destemperado. Atrapalha às vezes. Às vezes atrapalha o próprio time. Mas é um cara importante sim, isso eu reconheço. Mas eu acho que sempre que você tem um jogador que decide partidas, que tecnicamente consegue finalizar com qualidade, que nem ele, e que os adversários não suportam, esse cara é bom pro seu time. E o Luciano hoje foi o cara do jogo, de uma vitória mais que merecida do São Paulo. Se não fosse a questão da pontaria de outros jogadores, é uma questão técnica do São Paulo, certamente o placar teria sido maior. Sem dúvida nenhuma, São Paulo fez para golear. São Paulo hoje fez para golear o Corinthians. E o Corinthians também fez para ser goleado. Isso que é impressionante também. Não fez para ser goleado. Juntou a fome com a vontade de comer. Sabe, um com aquele apetite todo, criando, gerando oportunidades, e o outro numa postura realmente... Hoje, noite, a gente fala, né, noite para o corintiano esquecer. Não é para esquecer, não. É para lembrar disso aí, para não repetir. Porque realmente foi muito ruim. Eugênio, por que o São Paulo teve tanta facilidade no jogo de hoje? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite para você, para o William, para a Mari, para os fãs de esportes. Porque não encontrou um adversário com a mesma intensidade que ele. No jogo da última quarta-feira, né, contra o Bragantino, ele encontrou esse adversário. Foi um jogo que teve momentos do São Paulo mais forte, momentos do Bragantino mais forte, só que foi um jogo equilibrado. Um jogo em que duas equipes estavam organizadas para tentar dificultar ao máximo o trabalho do adversário. Não foi o que aconteceu hoje com o Corinthians. O Corinthians deu espaços ao São Paulo e o São Paulo soube aproveitar esse espaço. Muitas vezes você tem certa liberdade, mas não consegue trabalhar em cima dessa liberdade. Hoje o São Paulo trabalhou muito bem. Num segundo jogo, como disse o Berner, dentro de uma mesma ideia, não exatamente a mesma formação, pequenas mudanças, né? A entrada do Wendel na esquerda, a saída muito cedo, precoce, do Oscar para a entrada do Alisson, jogando mais avançado. Um Alisson de meia, que não é a posição que ele vinha ocupando no São Paulo, mas foi bem, participou bem do jogo. E o São Paulo foi muito feliz em resolver o jogo em duas jogadas muito próximas uma da outra. E a partir dali, soube administrar, teve oportunidade para fazer mais contra um Corinthians que está, na minha opinião, sentindo... É aquela história, uma hora estoura no campo. Os problemas administrativos, políticos, policiais, etc., que cercam a sua diretoria, a sua instabilidade política. Isso tudo a gente começa a ver, salário atrasado, jogador que falta treino, e eu acho, não sei, a gente vai aguardar a apuração dos repórteres que vivem o dia a dia do Corinthians, que alguma coisa pode ter acontecido no intervalo para aquelas 3 substituições. Pois é, né? Tirar o Memphis do jogo para colocar o menino, o Guinegão, que fez, se não me engano, a sua segunda partida apenas hoje com a camisa do Corinthians, é algo estranho. Porque você vai falar, vai justificar como? Faltou intensidade a ele? Esse é o Memphis de todos os jogos. Não está jogando bem mesmo. Não, mas assim, a falta de intensidade é uma característica dele. E é um problema para a equipe. Ele é um coletivo jogador, é um problema. Mas ele é um jogador que, com a bola no pé, é diferente e cria situações. Tanto que
as 2 melhores jogadas do Corinthians enquanto ele esteve em campo saíram dos pés dele. Então o Memphis é esse. E desde que ele chegou ao Corinthians, não é um jogador que vai participar, que vai dar carrinho, que vai voltar para marcar, que vai pressionar demais os adversários. Então, tirá-lo no intervalo de um clássico que o Corinthians está perdendo, tirar o jogador que tem o potencial técnico dele, que dentre os jogadores que estavam em campo era o artilheiro do time, um dos melhores assistentes do time, para colocar o menino que faz a sua segunda partida, é inexplicável, a não ser que tenha acontecido alguma coisa dentro do vestiário. A gente sabe que é um jogador que faltou a treino, que já se posicionou contra o clube cobrando salários atrasados, mas imagino que isso tudo, repito, seja consequência de toda a instabilidade extracampo que explode dentro do campo. O Corinthians não é hoje o time que era, por exemplo, na época do Ramon Dias, que tinha suas oscilações, mas que muitas vezes, em momentos decisivos, em grandes jogos, e fez isso, por exemplo, contra o Palmeiras na final do Campeonato Paulista, fora e dentro de casa, conseguiu uma atitude diferente da atitude que mostrou hoje. É verdade, a gente vai lembrar o jogo do Campeonato Paulista, também no Morumbi, ou Morumbis, o Corinthians não teve uma grande atuação. Aí você pode colocar aí da dificuldade dele contra um adversário específico, no caso o São Paulo, não sei se é exatamente isso, só que a gente tem visto um Corinthians, nessa volta da parada do Mundial, muito abaixo do que era o Corinthians do início do ano. Embora não fosse um Corinthians maravilhoso. Sim. Mas era um time que competia mais do que a gente tem visto. Ganhou do Ceará, ganhou num jogo muito ruim, numa jogada esporádica, não foi um jogo que ele teve uma grande atuação, ganhou 3 pontinhos que serviram para dar uma respirada, mas hoje voltou a jogar mal, como tinha jogado mal contra o Bragantino semana passada. É aquele jogo, Mari, para o São Paulo virar a chavinha? Vinha mal, preocupado, atuações abaixo, o empatezinho com o Bragantino ainda foi bom, mas é aquele jogo, ganha do Corinthians, do jeito que ganha, com as dificuldades que tem. É bom lembrar, ainda sem Lucas, não se sabe até quando, perde o Oscar no começo do jogo. Acho que isso reforça ainda mais. Não né? é? Já sem Luiz Gustavo, que a gente já sabe, já sem Caleri há um tempão, com todas as dificuldades sempre, mas vence sobrando diante de um rival na sua casa. É o jogo para mudar a chave? Tudo bem? Tudo bem, amigo. Um beijo para você, beijo Birner, pra você Eugênio, fã de esportes que nos acompanha. Perde o Enzo ali, né? Perde o Enzo. Bem pertinho da partida começar, o que poderia ser ali, de fato, uma segunda escalação, a mesma, repetida pelo Crespo, e aí ele precisa, de fato, ali colocar o Wendel, que a torcida tem algumas questões, mas que hoje, pelo que o jogo se apresentou para ele ali, né, foi muito bem, inclusive jogando nas costas do Félix Torres, mais uma vez improvisado, que de primeira cartada do Dorival até que deu certo quando ele chega, se mostrou ali, será que foi um bom achado mesmo o Félix Torres desse lado direito, algumas partidas, mas hoje de fato se provou ali que não é um equívoco tanto atacando quanto defendendo, porque ele não é nenhum lateral direito e nenhum ponta, então na parte ofensiva não contribui, muito difícil ali nas associações, na parte defensiva de fato falhou demais hoje, então acho que é um Crespo que conseguiu ou tem, né, por enquanto ali, observado fatores importantes desse sistema que ele escolhe para esse São Paulo, principalmente pela figura do Bobadilla e do Marcos Antônio, né? Assim que fizeram mais uma vez uma partidaça, o Bobadilla participando das ações ofensivas da equipe, contribuindo ali ofensivamente. A gente até comentou, né, Eugênio, na redação, quando ele escolhe o Alisson para o lugar do Oscar, parecia que era gente demais no mesmo setor, né? Assim, e qual que vai ser a função do Alisson? E acho que dentro do que ele já mostrou em outras ocasiões, ele não foi o jogador mais influente do São Paulo, né? Até entrando numa outra posição que ele não vinha fazendo, mesmo sendo talvez de início ali de carreira dele, mas eu acho que hoje, o que a gente não conseguiu ver contra o Red Bull Bragantino, os lados do campo sendo favoráveis ao São Paulo, que ali não funcionou, né? Numa estratégia com 3 defensores, você espera que seus alas participem muito lá na frente, né? Contra o Red Bull Bragantino não deu certo. E ali até se levantou uma questão, então o Enzo talvez não seja esse cara, o Cedric ele destoa da equipe como um todo, mas hoje funcionou. Hoje funcionou porque o Corinthians permitiu, mas ao perceber a permissão do Corinthians, o São Paulo se impôs e falou, então tá bom, então a gente vai aceitar
essa condição de jogo e a gente vai lutar por cada bola, a gente não vai deixar o seu meio de campo trabalhar. É uma equipe que não tem lado de campo, o Corinthians, então o São Paulo não tinha que se preocupar muito com os seus alas baixando para defender, fechava o meio de campo, sobrava espaço para você explorar os lados do Corinthians. O São Paulo fez isso muito bem, desde o primeiro minuto, criando oportunidades. Quando o Birner fala que a goleada poderia ter acontecido não fosse o baixo aproveitamento, foram 16 finalizações para 3 só no alvo. Então, de fato, muito abaixo do que poderia ter sido o jogo. Mas quando a gente olha os números, assim, normalmente a gente precisa associar, né, um número com o jogo. Senão fica uma coisa muito, muito desconexa. Você pensa, um time que não atacou tanto como o Corinthians, que não teve tantas finalizações, ele assustou como? Através de cruzamentos? Não. O Corinthians teve 13 cruzamentos no jogo todo. Você pensa, pode ser um volume, né, grande de cruzamentos? Não. O Corinthians ele foi muito baixo nos cruzamentos, nas finalizações, ele só sobrou na posse de bola. Foi extremamente desarmado o Corinthians. Muito. Como o São Perdeu em Paulo tudo. desarmou o Corinthians. Exatamente. O São Paulo, ele, antes de fazer o gol, ele já marcava muito próximo, então qualquer jogador do Corinthians que pegava a bola já tinha alguém do São Paulo mordendo. O São Paulo entrou para ganhar o jogo. Entrou para ganhar o clássico independentemente da situação, perdendo o Oscar, perdendo o Enzo, sem o Lucas, fez um jogo coletivo muito bom, e claro que na figura do Luciano, o seu principal definidor, com André Silva causando também muita confusão na defesa do Corinthians, saindo para armar jogada, muita mobilidade com esses dois jogadores. Tá dando Eu acho que certo isso a foi um dupla, fator, né? eu acho que isso foi um fator muito importante, um meio de campo muito combativo, com superioridade, com esses dois atacantes tendo mobilidade, confundindo a defesa do Corinthians. William, Pode falar. me chamou a atenção primeiro, a coisa mais positiva do São Paulo. Jogar na situação do São Paulo hoje, estava antes do jogo, um ponto acima da zona do rebaixamento, e vendo equipes que podiam ultrapassá-lo na rodada, diante de um time que é o maior adversário para grande parte da torcida, você não pode perder. O São Paulo não podia perder esse jogo. Se perdesse esse jogo, o São Paulo ia mergulhar numa crise enorme, e agora a gente estaria falando do São Paulo provavelmente na zona do rebaixamento no final da rodada, do São Paulo que ia ter que sair dali com desfalques importantes, com jogadores razoáveis, boa parte deles, com poucos jogadores que desequilibram. E você lidar com isso na parte emocional, no estádio cheio, Não é fácil. é de extremos. Você acha que fecharia um empatezinho antes do jogo começar? Você fala assim, 0x0, tá no bom, Morumbi fechou? Não, né? era assim, no Morumbi não. Tá. Ok. Era um jogo de extremos. E era preciso muita personalidade para jogar essa partida. E quando eu falo de personalidade, é para executar o plano de jogo de maneira correta. Porque o plano de jogo do Dorival foi um presente para o São Paulo. A gente falava disso no Equipe F de ontem, falei no dia anteontem. O encaixe de jogo do São Paulo com o do Corinthians é muito bom. E eu esperava que o Dorival mexesse no Corinthians. Porque onde o São Paulo tem 3 zagueiros, o Corinthians tem 2 atacantes. Onde o Corinthians tem 3 jogadores de meio campo e um adiantado, o São Paulo tem 5 jogadores. Onde o Corinthians joga com uma linha de 4, com laterais que não avançam, como a Mari falou, avançam mal, o Paulo tem os 2 atacantes se movimentando. Então você tem maioria em todos os setores, só não tem no ataque. Mas quando os jogadores de lado da linha de 5 do São Paulo avançam, porque são 3 jogadores do Corinthians por dentro, e tem espaço pelo lado, por causa do triângulo, esses vira 4 contra 4. Num desenho frio, obviamente. Ou seja, era muito favorável o desenho, o Dorival tinha que mexer e não mexeu. Mas mesmo assim, se o São Paulo toma um gol, se o São Paulo começa com falta de personalidade, começa inseguro, eu não sei o que teria acontecido. Então era muito importante se impor. E isso era uma questão de ideia de jogo, de como executá-la e da personalidade do time. Perde o Enzo no vestiário. Entra o Wendel, que ainda não justificou a contratação. Perde o Oscar, que é, junto com o Luciano, a referência técnica, apesar do Luciano jogar mais que o Oscar, desde que o Oscar chegou, o Luciano é melhor que o Oscar. Isso sim. Da equipe, você fala, olha, o time pode sentir, e não sentiu. A entrada do Alisson melhorou o São Paulo. Pois é, eu queria chegar nesse ponto, cara. Curioso, a saída do Oscar, o time já estava bem, ok? Sim. Só que a saída do Oscar não foi assim, o time melhora, o time ainda melhora com O Alisson. Alisson Impressionante. pega mais que o Oscar sem bola. Isso. O Esse Alisson... é um debate que a gente teve aqui essa semana, não foi? Sim. Quinta-feira? Sim. Dessa importância do jogador que está mais avançado, marcar mais, pressionar mais a saída de bola. Exatamente. Hoje é mais importante do que exatamente você criar muito. Mas esse é um debate que rende muito. E tecnicamente ele é bom jogador, ele ocupa vários espaços no campo. E ele tem uma coisa, o Oscar voltou idolatrado pelo que ele fez na carreira fora do São Paulo. Certamente não foi pela maneira como ele saiu do São Paulo. Sim. E ele pretende reconstruir isso
dando bons resultados para a equipe. O Alisson é um jogador histórico do São Paulo. Dessa fase do São Paulo, que é uma fase de vacas magras, não é a fase do São Paulo dos anos 80, não é a fase do São Paulo do Cilinho, no metade dos anos 80, não é o São Paulo do Telê, não é nem o São Paulo do tricampeonato brasileiro, que era pior que esses todos. É um São Paulo muito diferente do São Paulo histórico. Mas ele tem alguns jogadores que, para mim, são caras históricos, ídolos da equipe, pela postura, pelo resultado na Copa do Brasil, que tirou o São Paulo do jejum de títulos. O Alisson é um deles. Mas você não tem a menor dúvida. Tanto é que ele fica no banco, para mim ele tem que jogar. Também é. Sem reclamar. E se você botar ele para jogar de meia, ele joga. Se botar ele para jogar de segundo volante, ele joga. Se botar ele para jogar como atacante pelo lado, lógico, como construtor, não como ponta, ele vai jogar. E ele corre muito e fala pouco. Respeita o clube. E é um jogador que, por algum tempo, para mim, por exemplo, na Copa do Brasil, ele foi o melhor jogador do título do São Paulo para mim. Então, eu acho que essa questão da mentalidade do São Paulo foi a coisa mais surpreendente do jogo. Como o time entrou grande, como se fosse mandante do jogo diante do seu público no Morumbi, uma noite fria em São Paulo, 9h, num jogo que era um jogo de limites. E não parecia um jogo de limites quando o São Paulo jogou. Exato. Parecia um jogo que o São Paulo, olha, tá ali em 7º, 8º lugar na tabela, de repente entra numa zona de classificação da Libertadores. A postura do São Paulo foi muito melhor do que o pré-jogo sugeria. E eu acho que essa talvez seja a melhor notícia. É um fator Vamos ver o que acontece de agora em diante, né, Mário? É um fator Crespo, acho. É isso, assim, de você entrar com essa determinação. Acho que eu acho que esse grupo tinha, assim, uma conexão muito legal com o Zubeldia. Sim. Eu acho que isso aconteceu Gostavam de muito do fato. Zubeldia. Exatamente, eu acho que isso aconteceu de fato. Mas o fator novo mexe, né, com a equipe que está, entre aspas, lá na parte de baixo da tabela. Eu acho que essa oportunidade de você... O jogo contra o Bragantino já deixa ali um recado, já deixa algo que tem a cara do treinador, algo que os jogadores não estavam mostrando, uma outra postura. Eu acho que essa oportunidade num clássico diante dos seus torcedores, com o seu treinador tendo essa primeira conexão de fato mesmo, quase 48 mil pessoas no Morumbi, eu acho que foi um fator Crespo, sim, que entrou em campo hoje também. Uma coisa, só uma informação que o Plihal trouxe no Equipe de quinta-feira. Antes do jogo contra o Bragantino, o Rafinha foi ao vestiário do São Paulo. O Rafinha era um líder muito importante, era o líder principal do elenco, junto com o Lucas, junto com o Luiz Gustavo. Todos são líderes, o Luiz Gustavo e o Rafinha mais fora de campo, o Lucas menos, o Lucas mais em campo, mas foram lá respaldar porque há uma mobilização no São Paulo por conta do risco do rebaixamento. É isso. E da impossibilidade de você investir por conta do buraco financeiro que a atual gestão colocou. O clube está tentando resolver agora. Então, talvez isso, junto com a mentalidade dos jogadores, ajudando o técnico e com um jogo facilitado pelo adversário nas ideias, tudo isso tenha dado ao São Paulo, tudo que o São Paulo precisava mais, que era ganhar o Clássico para tentar virar a chavinha. Hoje, o São Paulo não dá para falar que o São Paulo fez uma coisa que era essencial para o São Paulo. O que era possível falar é que se perdesse, era muito difícil lidar com a situação. Ou seja, hoje é uma noite muito feliz. O São Paulino, desculpa te interromper, Eugênio. Queria falar sobre o tempo. O tempo? O senhor da Aquela razão? frase, o senhor da razão. Há algum tempo atrás, havia no São Paulo quem torcesse pela volta do Dorival Júnior. Verdade. Autor desses erros todos citados aqui pelo Birner no jogo de hoje. Há uma semana atrás, o São Paulo foi atropelado pelo Flamengo no Maracanã. Esse mesmo São Paulo, uma semana. Muito por conta da escalação do treinador. Pela postura, para mim, uma postura covarde do São Paulo no Maracanã. O São Paulo foi para perder de pouco. Poderia perder de qualquer jeito, tá? Para ser claro, mas não atuar daquela forma. Eu acho, e aí depois ele ainda dá aquela declaração, graças a Deus, nem todos os adversários são Flamengo. Terrível. Eu acho que aquilo também deve ter gerado internamente um sentimento de que precisamos mudar essa imagem. Porque essa imagem aqui é a pior possível para um clube do tamanho do São Paulo. E essa imagem, ela foi modificada muito rapidamente, porque já contra o Bragantino, e de início, o São Paulo já começa com outra atitude. É verdade. Já nos 15 primeiros minutos, 20 primeiros minutos, é um São Paulo impositivo em campo. O mesmo São Paulo que a gente viu hoje. Impositivo contra o Corinthians. O São Paulo com personalidade, o São Paulo confiante. Isso é curioso, como essa ação do tempo
às vezes um tempo mais longo, às vezes um tempo menor, ela muda a imagem que a gente tem, né? Então, os torcedores do São Paulo, que até falam, poxa, o Corinthians mandou o Ramon Dias embora antes da gente mandar o Zubeldia, era melhor ter mandado embora o Zubeldia e pegar o Dorival antes, porque o Dorival tinha sido campeão da Copa do Brasil com o São Paulo. E hoje o Dorival, no confronto com o Crespo, ele foi inferior. Então, o futebol é assim, né? Ele vai nos surpreendendo a cada momento. Eu queria acrescentar, Birner, aos jogadores citados aí, alguns no time do São Paulo. Começando pelo Rafael. A gente comentava aqui agora há pouco, né? No finalzinho do jogo, a gente estava acompanhando já aqui no estúdio. Uma defesa que ele faz, para mim, o último lance da partida. Dificílima, uma cabeçada que ele vai buscar no canto. Estava 0-0 quando ele faz aquela defesa com o rosto. Um chute do Romero, né? Uma bola enfiada pelo Memphis. Se aquela bola entra, a história do jogo poderia ser diferente. Porque a dinâmica, ela permitiria ao Corinthians recuar, baixa todo mundo, protege a área, sai num contra-ataque. E talvez ele conseguisse enervar o São Paulo, trazer dificuldades. Então o Rafael salva 2 bolas que, se entram, era 2-2 o resultado do placar. 2 bolas decisivas da partida. Já foi citado aqui, citada a dupla de volantes. Mas um deles especialmente me encanta, que é o Marcos Antônio. Está jogando bem. Pela capacidade técnica dele de encontrar soluções para momentos difíceis dentro das jogadas. E pela facilidade com que ele consegue achar os passes, entender as infiltrações. Acho que é um jogador que... quando ele chega para o São Paulo, o Flamengo tinha interesse nele, inclusive, né? Não, e ele demorou para começar a jogar bem. Demorou para começar a jogar. Bem mal. Demorou para começar a jogar. Porque é um time que já estava meio que desenhado ali. E agora, com a chegada ele já vinha um pouco antes crescendo dentro do elenco, mas essa chegada do Crespo, esses 2 jogos, ele encontra no Bobadilha ali um companheiro muito interessante, que também vem jogando muito bem. Só que eu acho que tecnicamente o Bobadilha é um pouco abaixo do Marcos Antônio, que permite outras situações de jogo ao São Paulo. Mas dá um equilíbrio interessante, né? O Bobadilha dá um equilíbrio. Não, ele é eficiente, só que para mim ele não tem o talento do Marcos Antônio. E sobre o Luciano, a inteligência dele no jogo hoje. A gente exalta muito aqui a precisão nas finalizações, a personalidade forte, um jogador que briga, que luta. Ele foi um jogador que soube entender os espaços que ele precisava ocupar e atacar nos momentos especialmente dos 2 gols. Mas teve, por exemplo, uma bola antes que é cruzada, que ele quase faz o gol também. Ele, fazendo a dupla ali na frente, claro, o André sempre mais avançado que ele, ou quase sempre, o André chamou mais atenção no primeiro momento da zaga. E ele entendia, a zaga foi aqui, eu vou ali. E ele achou os espaços. O ataque é o espaço na área várias vezes. Exatamente. Sim. E eu acho que uma coisa que eu gosto muito em qualquer jogador de time grande, o Luciano é um cara que até quando não resolve, ele chama o jogo e fala, dá em mim que eu vou resolver. Sim. Tem jogo que ele não vai bem. Ele não vai bem, mas ele não se omite. Ao contrário, você até exagera. Hoje teve um lance em que o Hugo podia espalmar e raspou na bola. O Luciano quase faz o gol. Foi. Quando estava 0-0 ainda. Ou seja, Dorival, hein? Ele poderia ter... eu acho que o Dorival não vai explicar... Acho que ele vai discordar de mim, mas... Não, o Luciano, só para ter tem a lei do ex e tem a história da bandeirinha que a gente está vendo ali. Que hoje... E o Luciano tomou conta do jogo, deitou e rolou o Marco Antônio, o Wendel, lateral esquerdo, o Rafael fez uma boa defesa. Parabéns ao tricolor. Parabéns ao São Paulo que deitou, rolou e sapateou em cima do Corinthians nesse majestoso. Vitória pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, São Paulo 2, Corinthians 0, com 2 gols relâmpago aí do Luciano. Luciano que foi avassalador, jogou muito bem essa partida aí contra o Corinthians. O Luciano que joga esses jogos grandes assim, o Luciano arrebenta, joga muito bem. É um líder que o Crespo tem aí no elenco. O Crespo está contando muito com o Luciano. Assim que, com esses 2 gols, o São Paulo dá uma respirada no campeonato, sobe um pouquinho na tabela e complica mais aí a vida do nosso arquirrival, o Corinthians. Aos 31 minutos e aos 35, Luciano aí fechou o placar do jogo. Na verdade, era para ser no mínimo 3-0, se o Santiago Tapia toca aquela bola para o Ferreirinha. O Ferreirinha, no final do jogo, aí faz um gol e o São Paulo aí podia sair com a vitória de 3-0. Mas não estou reclamando não, galera.
2-0 tá bom, é o que a gente precisava, diante de um arquirrival, um clássico paulista, né? Afundamos um pouco mais os caras entram em crise, porque o time deles também tá feia a coisa pro time deles também, né? E o São Paulo, que não tem nada a ver com isso, faz mais 3 pontos aí, que são 3 pontos importantíssimos aí para, eu acredito que é uma virada de chave aí no campeonato aí para o São Paulo. São Paulo teve aí um ímpeto muito bom, os dois laterais funcionando como ala, tanto o Wendel na esquerda quanto o Cédric na direita, o Cédric pecando um pouco mais aí no cruzamento, mas o Cédric quando joga atrás, aí nenhum jogador se cria aí do lado dele, muito bom aí jogando atrás. O problema, na minha opinião, do Cédric é quando ele sobe ao ataque, aí nos cruzamentos ainda está devendo. Por sua vez, o Wendel, lateral que a gente estava precisando, aí parece que estreou no São Paulo, né? Esse é o lateral que chegou à seleção brasileira. Então, é o lateral que apoiou, jogando como ala. Eu acredito que esse esquema que fez o Crespo aí ajuda muito, tanto o Wendel quanto o Cédric, principalmente o Wendel, né? Que hoje jogou, correu, brigou na frente, brigou atrás, foi um dos destaques do jogo aí, junto com o Luciano, na minha opinião, e também Bombadilha e Marco Antônio aí no meio campo. A gente viu que o Oscar, ele saiu aí no princípio da partida, né? Aí, na minha opinião, foi pênalti, a gente analisando aí com cuidado, com carinho, foi pênalti sim do Félix Torres aí no Oscar. E o Oscar parece que, vamos ver o que vai acontecer, a gente vai acompanhar qualquer coisa que passe aí com o Oscar, a gente traz a informação aqui no canal para vocês, galera, fica sempre aí antenado com o notícias aí do nosso tricolor. O Luciano foi o nome do jogo, mas também Cédric, e no finalzinho, Rafael aí fez uma belíssima defesa, não foi vazado aí no clássico. Clássico que o Corinthians não ganha no Morumbi, já faz mais ou menos 9 jogos aí que o Corinthians não ganha do São Paulo no Morumbi. Vitória gigante que muda aí o clima no vestiário e também a torcida, né? Apazigua mais aí a torcida, que a torcida foi cobrar aí no CT da Barra Funda, o time do São Paulo, e dá uma apaziguada com essa vitória, né? O São Paulo respira na tabela, ganha moral e já se liga aí para o próximo jogo aí, a partida de quinta-feira contra o Juventude. E também dá um ânimo, dá um up, dá um gás aí também para aí os próximos jogos tanto na Copa do Brasil quanto na Copa Libertadores. E aí, galera, para vocês, quem foi aí o cara que arrebentou no jogo? Na minha opinião, e acredito que também na opinião de vocês, o cara do jogo aí foi o Luciano. Mas se vocês também gostariam aí de comentar, deixe na aba aqui do comentário qual foi aí também um outro destaque. Um outro destaque para mim foi a estreia do Wendel, que hoje a gente viu aí depois de uns bons meses aí, o Wendel estreando no São Paulo. Nesse esquema do Crespo, o Wendel vai jogar muito, né? Quando o São Paulo jogar fora, acredito que o Crespo vai dar uma mudada aí também no esquema, né? Mas esse esquema aí de os dois laterais funcionarem como ala, como ponta, é muito interessante para o Wendel. Assim que, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixa aquele joinha e aqui, galera, sempre vai ser Vamos São Paulo!